Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mente Empreendedora. E hoje a gente tem a honra de receber uma profissional que transforma espaços e toca corações há 3 décadas. Com 30 anos de experiência dedicados ao paisagismo e à arte floral, a nossa convidada é uma veterana que entende a natureza como poucos. Mas, para além dos jardins e projetos de sucesso, ela carrega consigo a paixão por viajar e o orgulho de uma família numerosa. Esposa do Vitor, mãe de 4 filhos, avó de 5 netos e companheira fiel de seus 2 pets. Ela já brilhou nas telas da Rede Globo, no programa É de Casa, e chega hoje para compartilhar seu maior sonho, o de deixar um verdadeiro legado de amor através do seu trabalho. Recebam com muito carinho a talentosa paisagista Alessandra Amiona. Seja muito bem-vinda, minha querida. É um grande prazer ter você aqui. Obrigada, Bruna, pelo convite. E toda vez que eu escuto alguém falar, né, são 30 anos, parece que foi ontem que eu comecei. E é tão interessante porque você fazer o que ama é muito bom, né? Uhum. E eu, de verdade, amo muito o que eu faço. Gosto muito. Então, desses 30 anos, tem muita história para contar. Ai, que bacana. Então, vamos aqui ouvir um pouquinho hoje da sua história. A gente tem aí uma parceria, né? Mas eu não conheço a história inicial da Amiona, então eu vou estar aqui também de telespectador aprendendo um pouquinho, ouvindo um pouquinho da sua história. Conta pra gente como é que foi o início ali, quando você decidiu empreender. Na verdade, Bruna, eu venho de uma família de avô militar, mãe funcionária pública. Então, eu sempre fui criada e treinada para fazer um concurso público. E isso nunca teve na minha mente, eu sempre empreendi. Aí quando quando começou eu com 7 anos vendendo cordãozinho de miçanga que eu fazia porque queria vender alguma coisa. Então, já assim, tá no sangue. tá no sangue, porque a família materna, os meus avós, todo mundo funcionário público. Já o meu pai, libanês, tá no sangue a lojinha. Então, eu acho que eu herdei isso dele, essa mente empreendedora, essa vontade de empreender, né? Então, eu sempre tive essa coisa de trabalhos manuais e fazer. Eu me formei, eu sou professora, mas nunca exerci, porque eu senti a necessidade de fazer algo, de estar com algo. E aí, quando eu saí do Rio de Janeiro, eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, mas não terminei, porque realmente, hoje eu me olho e falo, meu Deus, eu não me vejo, né, como uma advogada. E eu vim morar em Guapimirim, eu saí do Rio de Janeiro e vim morar em Guapi, porque resolvi que queria ser mãe. A pessoa que já empreende não conseguia, né? E aí fui buscar o que eu poderia fazer. E aí eu tinha um grande amigo que tinha uma floricultura e eu de vez em quando ajudava ele. Eu falei, eu vou abrir uma floricultura numa cidade que não tem floricultura. E todo mundo dizendo, ia dar errado, ia dar errado. Pois é, minha floricultura deu certo, deu muito certo. E aí eu fui em busca disso. E aí eu me formei em arte floral primeiro, né? Eu tenho 2 escolas internacionais de formação em arte floral. Mesmo sendo em Guapimirim, eu fui buscar esse conhecimento e aí as pessoas começaram, poxa, você entende tanto, faz o meu jardim, porque não tem ninguém aqui, faz o meu jardim. E aí eu fui buscar o conhecimento. Então, eu me formei na penúltima turma, quando tinha ainda a tecnologia do paisagismo na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Eu saía de Guapimirim para o Rio de Janeiro, para a Barra da Tijuca, para fazer a faculdade. E aí eu tive um amigo incrível que era engenheiro agrônomo, o Pablo, que me auxiliou, né, nesse início. E nisso tudo a loja ali aberta. E nesse tudo a loja aberta, tudo funcionando. E mãe, com filho, família. mãe e filho. Nesse tempo aí da faculdade, eu me separei, pai dos meus filhos. Ainda teve uma separação no meio, né? E aí era uma loucura, porque cuidava dos 4, tinha que ir para a faculdade, voltava, ainda tinha loja para fazer, então várias, mas aí eu não desisti, eu falei, não vou desistir, eu fui até o final, me formei e comecei a trabalhar com paisagismo. E aí, nesse tempo, eu conheci
uma menina que, quando eu terminei a faculdade de paisagismo, a pessoa, em vez de se parar por aí, não. Eu resolvi fazer uma pós-graduação em design de interior, porque isso me auxiliaria no paisagismo. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava no Caldeirão do Roque, porque eu não falei, mas eu já trabalhei de freelance no Caldeirão, na produção de arte. E ela trabalhava com evento, ela fazia evento junto com o trabalho dela na Rede Globo. E ela me chamou para começar a fazer evento. E eu, separada, precisava de ter renda para cuidar dos 4, eram 4, né? E aí eu entrei nesse mercado de evento. Então, também sou produtora de eventos, decoradora. Junto com a faculdade, com a loja, com o trabalho. E aí a gente foi, e foi dando certo. E aí eu, como produtora de evento, eu trabalhei por 20 anos. Uau, deu super certo. Até que, antes um pouco da pandemia, eu falei, não quero, porque eu nunca tive tempo para os meus filhos, assim, para ser uma mãe 24 horas, porque a vida tinha que correr. Não me culpo por isso, tá? E nem culpo nenhuma mãe por isso, porque eu acho que eu fiz o que eu pude fazer e o melhor dentro que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades. Então, eu acho que isso é incrível. Entendeu? Os meus filhos... Mulheres são incríveis, mulheres, né? São, pois é. Eu digo incrível porque eles, assim, porque eu acho que em períodos eles poderiam me culpar, eles não me culpam. Eles acham que isso é uma inspiração para eles. E eu acho que isso é legal, né? Muito bom. E aí eu falei, não, eu quero curtir meus netos. Meu neto nasceu, eu falei, então eu vou parar com o evento, porque o evento, ele é muito doido. E você isso, fazia, né? Também, entrava à noite? Noite, dia, viajar muito, ter muito que viajar. Então eu falei, não, eu não quero. E aí eu parei um pouco e me dediquei exclusivamente ao paisagismo. Então, desde 2014 que eu estou exclusivamente só com paisagismo. E aí, essa vontade de empreender, voltando lá, foi quando eu fui para Guapi e que eu vi que ser mãe não ia dar certo, que eu precisava empreender. Então, isso começou em Guapimirim, quando eu abri a floricultura em 2095, 96, por aí. O que vai acontecendo no decorrer da nossa vida vai nos levando a caminhos que a gente precisa optar por eles, né? Eu, quando comecei a empreender, a Miúna, foi a mesma coisa. A renda que eu tinha não me possibilitava manter a minha família. Então, eu tinha que fazer algo que complementasse, que eu pudesse ter a possibilidade de ganhar mais para poder sustentar a minha família. Então, é aquele pontapé, né, que te impulsiona. Verdade. Que você não escolhe muito, mas que meio que você é escolhida, né? Ou você vai, ou você vai. Eu costumo dizer que a arte floral e o paisagismo me encontraram, porque eu não fui para Guapi para montar isso. Foi o que eu já tinha um pouco de habilidade, montei, fiz o curso, gostei, achei que eu teria o dom para fazer. Segundo as pessoas que eu trabalhei, eu tenho o dom, que sempre elogiaram muito, gostam do meu trabalho. E aí eu fui, e isso foi, uma coisa foi buscando a outra, e eu me descobri. Entendeu? Então foi aí o início dessa mente empreendedora aí, ó. Buscando, foi me levando aos caminhos até eu chegar. E eu não paro, é o tempo todo. Eu estou no paisagismo, mas eu sempre fico pensando o que eu posso fazer, como que dá para fazer. Junto com o paisagismo, eu montei um escritório, junto com um café, não deu certo. E, na verdade, não deu certo, Bruna, e por incrível que pareça, não deu certo porque não tinha cliente, não deu certo porque não funcionou, não deu certo porque eu fiz um burnout. E aí não tinha com quem ficasse. O meu sócio, na época, também teve uns problemas e ele não conseguiu, então a gente não estava conseguindo levar o negócio à frente. Então, nós tivemos que fechar. O volume grande de trabalho. Aí a gente teve que fechar. Foi com uma dor muito grande no coração, porque estava dando muito certo. Muito certo. Estava dando certo. Só que a gente teve que fechar porque eu fiquei, né, não tinha como fazer. Mas, graças a Deus, já estou bem, já estou curada e voltando com paisagismo, força total. E aí você fechou, então, a floricultura para você poder,
né? Foi. Até Porque, mesmo assim, dar uma pausa e se cuidar. E veio para Teresópolis. então, foi justamente quando eu vim para Terê. Quando eu me separei, eu ainda estava com a loja funcionando. Então, eu fiquei mais 1 ou 2 anos com a loja. E aí, essa minha vida corrida, com as crianças lá, porque eu morava em Guapimirim, mas no Guapimirim, bem lá dentro. Daqui do Soberbo, você consegue ver onde que era o condomínio que eu morava. Aham. E ficava complicado com as crianças. Escola e levar. Então, eu achei melhor por mim para vir morar em Teresópolis. E aí foi quando eu vendi a floricultura, que foi também um marco para Guapimirim, porque o pessoal falou, você não vai conseguir vender ponto. Pois eu vendi o ponto. Eu consegui vender. Eu acho muito importante você trazer essa fala, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente tem uma vontade, e as pessoas à nossa volta, não de propósito, mas às vezes por querer nos proteger, dizem que aquilo não vai dar certo. Sim. Com medo da gente se frustrar, mas é muito importante para quem empreende ter essa certeza e a autoconfiança de que eu vou fazer dar certo. Por mais que pareça que não vai dar certo, É isso aí. eu vou fazer dar certo. Para mim, é uma das atitudes chave que um empresário precisa ter na mente dele, empreendedora. Com certeza. Que é ter essa autoconfiança, e não só isso, mas pegar e realmente fazer, né? A gente chama TBCR, que a gente chama lá a gente fala sempre isso na Tutorianos, que é tira a bunda da cadeira e resolve. Né? O empresário, ele não pode esperar as coisas caírem do céu. O empreendedor ele não. tem que fazer acontecer. A gente não tem escolha. A gente tem que fazer dar certo. Não tem como não fazer. Só quando realmente é acometido de uma doença e acontece alguma coisa, realmente não dá. Uma mas pandemia, fora isso, né? você tem que fazer acontecer. Você tem que buscar. Né? E assim, eu sempre fui muito assim. Eu sou muito assim. Eu estou sempre buscando alguma coisa, eu estou sempre envolvida em network, eu estou sempre envolvida com esse tipo de questão. Porque eu entendo isso, que a gente não tem como... foi o que você falou aí, a pessoa não vai dar certo, mas sou eu que vou fazer dar certo. Então vai dar certo, tem que dar certo, não tem como dar errado, tem que dar certo. A gente ajusta, né? A rota. Percebe o que está dando certo e o que não está, ajusta a rota e segue. Eu estava conversando ontem com um grupo de empresários que são consultores e empreendedores, que é do meu grupo, né, da Tutorianos. E estava falando justamente sobre a importância da constância, da persistência e da resiliência. Porque o empresário, ele passa por muitas dificuldades. Às vezes a gente pensa que não. Quando a gente olha o palco de outra pessoa, a gente vê como hoje muitas pessoas veem o seu sucesso. Você é uma pessoa de sucesso, são 30 anos de carreira. Sim. E a pessoa fala, maravilhoso, quero ser como a Miúna. E o preço que a Miúna precisou pagar para chegar aonde a Miúna está? Não foi à toa que aconteceram percalços no caminho, Sim. né? Ontem foi muito até engraçado, eu estava conversando com meu marido, ontem eu fui a CADEG buscar flores para um evento que eu vou produzir, porque a formiga o bichinho do evento não sai de você, né? Então eu estou produzindo um. E aí eu fui, e aí encontrei uma pessoa que fez uma festa quando me viu. Nossa, você é uma inspiração para mim. E eu falei, obrigado por ouvir isso, porque isso também nos faz impulsionar, né? Ela dizer que é uma inspiração, porque ela já fez um curso comigo, eu já dei alguns cursos há muito tempo, e aí ela dizer isso é importante para a gente, porque a gente também precisa ouvir isso. Ninguém fala isso, né? A gente está sempre incentivando outras pessoas muitas vezes. Exatamente. E a gente não ouve. E quando a gente ouve aquele foguinho que dá, né, no coração. Aí é que dá vontade de você fazer mais, prosseguir mais, e avançar. É muito interessante, assim. Já fiz, sempre assim, tem um curso disso para renovar, para empreendedor, para não sei o quê. Eu já fiz coach, eu já fiz formação em coach, eu já fiz formação em como é? Comportamental? Falhou aqui. Nossa, eu também. Duas esquecidas. Duas esquecidas, mas eu já fiz vários cursos, né? Para empreendedorismo,
para desenvolvimento finança, para pessoal desenvolvimento pessoal mesmo. Eu fiz, não é para trabalhar com isso, eu fiz justamente para a gente se entender, porque primeiro é para a gente, né? Sim. Para depois fazer para o próximo. E foi muito interessante. Então, tudo isso vem agregando ao meu trabalho. Então, eu já ouvi isso, é muito engraçado falar isso, porque as pessoas precisam saber. Você não sabe o que você quer, você faz tudo, você é tudo. Não é eu faço tudo, eu sou tudo. Eu acho que tudo complementa o que eu quero ser ou o que eu quero fazer. Então, tudo que eu fiz, nada foi em vão. Tudo valeu a pena. Como é que o poeta já faz? Né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, então. Verdade, verdade. Eu estava até falando com o Ellerson hoje. Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Para você entender de negócios, você precisa entender de pessoas e entender de venda. Entender de venda, você precisa entender de pessoas e de relacionamento. Com certeza. Que é o que a gente precisa aprender todos os dias. Então, quando você diz que fez todas essas formações, com certeza são coisas que te engrandeceram para você entender e atender melhor os seus clientes. Sim. Eu costumo dizer que tanto paisagista, arquiteto, tinha que ter na faculdade uma cadeira de psicologia, porque a gente acaba sendo psicólogo dos nossos clientes. É impressionante, porque a gente está mexendo com sonhos. Sim. Eu estou trabalhando com sonhos. Eu atendi uma cliente hoje, que eu vou começar o jardim dela. Terça-feira a gente começa a execução do jardim dela, que ela está fazendo, aumentando, ampliando uma área da casa dela, que era um sonho fazer. Então, ela sonha, então é uma ansiedade. Ela, você acha que vai ficar bom? Você tem que... Mas eu consigo entender essa ansiedade. É porque isso é um sonho construído na cabeça dela e que hoje ela pode fazer. Sim. Então, a gente tem que ter essa percepção. A gente não sabe há quanto tempo que ela já não sonha com isso, né? Exatamente. Talvez desde lá dos 20 anos de idade, sonhando. E hoje ela pode. Então, eu tenho toda essa formação me ajuda a entender, ter empatia, entender por que ela está com essa ansiedade toda, por que ela me liga de 5 em 5 minutos para perguntar a mesma coisa, se vai ficar bom, se tem como ficar. Ela hoje me pediu perdão. Ai, meu Deus, eu estou te perturbando. Não está me perturbando, entende? E eu acho que toda a formação ajuda a gente a entender isso. Sim. E tem algumas dificuldades que os nossos clientes passam e que não é esperada. Teve uma cliente que eu estava atendendo recentemente e o marido dela morreu durante o processo que estava passando de consultoria. Então, assim, ela tem a empresa dela, então é família, casa, né, filho, empresa. E aí, naquele meio do processo da gente fazendo toda a estruturação de gestão da empresa, o marido dela vai e falece. Nossa. Então, qual que é o momento do consultor naquela hora? Você precisa ser um pouco amigo, psicólogo, parceiro. Com certeza. Entender qual é o momento, consolar, dar aquele abraço e depois continuar todo o processo da consultoria, porque mais do que nunca aquela pessoa precisa que o negócio dela funcione muito bem, porque ela não tem mais o suporte do marido. Pois é, ainda mais agora. Então, assim, a gente realmente passa. Agora, se você não entende de pessoas... Pois é. Então, se você não sabe lidar, então é importante mesmo. A Mione fala aqui para mim, paisagismo. A pessoa fala assim, paisagismo. É jardinagem? Essa pergunta é recorrente. Pergunta é maravilhosa. Porque é o meu pitch semanal, né? Não é. E as pessoas confundem. E, assim, eu nem fico chateada. É uma dor minha, as pessoas não terem conhecimento, mas eu entendo que isso no Brasil não é cultural. As pessoas não têm o entendimento do que é o paisagismo, né? De como funciona. Então, o paisagismo, ele projeta todo o ambiente, ele cria todo o ambiente. A jardinagem executa. Ela executa o que eu projetei. Então, por exemplo, eu queria plantar um vaso num canto, vou chamar a Miúna. Não que eu não possa fazer, mas isso não é serviço da Miúna, isso é serviço do jardineiro. A Miúna seria para uma consultoria para ela dizer que planta fica legal ali, com sol, sem sol, naquele vaso, fora do vaso. Não é a Miúna que planta a planta no vaso. Quem faz esse serviço é o jardineiro. Mesma coisa é para os arquitetos. Eu trabalho muito com arquitetos. Então, por exemplo, eles não conseguem explicar para o cliente que o paisagismo tem que ser feito no início e não no final.
Quando você trabalha desde o início no projeto com o arquiteto, você consegue prever áreas de irrigação, pontos de água, pontos de luz, que isso não é previsto. Quando chega no final, agora é hora de executar. Quando chega no final da obra, é hora de executar, é hora de entrar o jardineiro para fazer, mas o projeto já tem que estar pronto. Eu já preciso saber, até para que a pessoa possa entender sobre orçamento, questão orçamentária mesmo. Eu vou gastar tanto disso, vou entender. Porque o projeto do paisagismo, ele vai te beneficiar. Você é uma arquiteta da natureza. É uma arquiteta paisagista, é isso aí, é uma arquiteta paisagista, entendeu? Então, tudo o que o paisagista faz é isso, ele projeta, não o jardineiro. O jardineiro executa, é um complementando o outro. Uhum. Entendeu? O arquiteto faz a parte arquitetônica, o paisagista cuida junto com o arquiteto para essa parte, para essa área verde, ou não, porque ainda tem isso, e o jardineiro executa o trabalho. Porque o paisagismo, você pode criar um projeto de paisagismo sem ter uma planta. Planta natural, que eu quero dizer. Você pode construir um jardim todo de pedra. Você pode projetar uma área externa toda com caminhos e acessos com áreas mineralizadas. O que são áreas mineralizadas? São áreas feitas com pedra, caminho com madeira, caminho com pedriscos. Ai, eu amo. Sem ter uma planta. Entendeu? Muito bacana. E geralmente a pessoa já chega com o projeto para você, fala, eu quero assim, eu vi assim na revista, eu vi assim na internet, ou ela pede, Amiona, cria aqui o que você... Depende muito. Tem o cliente que chega para contratar o profissional e ele entende que é o meu trabalho. Ele fala assim, olha, a única coisa que eu não quero é isso, o resto é com você. Porque eu não entendo, então estou te contratando, o problema é seu. É tão engraçado, eu tive um cliente agora, o último, ele falou assim, olha, eu não quero saber, o problema é teu agora. Eu já falei o que é, então agora quem tem que resolver é você, não sou eu. Tem aquele cliente que vem agora, que agora nós temos o Pinterest, né? E a pessoa já vem com aquele jardim, eu quero assim... E aí, às vezes, eu falo, pertinente, dá para a gente fazer alguma coisa pensando nisso para você usando. Mas tem vezes que eu posso falar, não, essa vegetação, porque tem muita vegetação que aqui em Teresópolis não funciona. É verdade. No Rio pode funcionar, mas aqui não funciona. Tem coisa que funciona aqui e não funciona no Rio. Então, tem todo esses percalços, né, que a gente precisa conversar com a pessoa para que ela possa entender. E tem aquele que não sabe de nada, quer que faça igual do vizinho. Então, assim, são vários clientes, mas, assim, geralmente as pessoas, a grande maioria chega com uma ideia. Do que uma ideia inicial. E aí você vai direcionando. E aí a gente direciona, porque tudo eu preciso saber se tem criança, se tem pet, porque eu não posso colocar qualquer tipo de planta, porque se tiver criança e pet eu não posso colocar uma planta tóxica. Então, tudo isso a gente precisa. Essa planta que você adorou, ela é super tóxica. Vai querer que bote? Isso é importante. Então, tudo isso Meu neto adora comer planta. Então, você não pode botar uma planta que é tóxica perto dele. Você tem que botar um jardim punk. O que é o punk? São as plantas alimentícias comestíveis. Então, você pode botar plantas que ele pode comer. Entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com plantas nativas. O que são plantas nativas? Que são do nosso bioma, né? De Mata Atlântica. Uhum. Porque é o jardim de baixa manutenção que as pessoas costumam pedir. Eu queria um jardim de baixa. Porque a planta já está aclimatada no bioma dela. Então, é mais fácil de ser cultivada. Verdade. Entendeu? Fica mais fácil. Muito bacana. Amione, assim... De tudo que você passou, dessa história linda que você construiu, qual foi o maior desafio? O maior desafio foram ter sócios. Já teve alguns? Já tive alguns. E, assim, amo todos, tá? Mas, assim, é muito complicado. É muito complicado. Ainda mais eu que sei que sou mandona, sei que sou... Não vou dizer autoritária, não sou autoritária, mas eu sou muito incisiva na hora que quero, como quero fazer. Então, isso é muito complicado. É óbvio que a maturidade vai chegando e você vai mudando a rota, fazendo de maneira diferente. Até o nosso gênio, até a nossa forma de falar vai mudando. Mas, então, eu tive muitos
impasses nessas questões. E aí você acaba passando como a autoritária. É porque provavelmente o seu perfil é dominadora, dominante. Isso aí. Analista comportamental, lembrei. Você falou aí agora, eu lembrei. Com certeza, sou dominadora. E aí é complicado. É óbvio que eu estou te falando, a gente vai amadurecendo, isso vai mudando na gente. Uhum. Mas logo lá, quando você é mais nova, você está cheia de gás e não sei o quê, e aí você vem com aquela ideia e você acha que a tua ideia e não é certa. pode, a pessoa te barra a sua ideia. Então, isso para mim foi bastante desafiador. Sem contar a criação de 4 filhos. Assim, hoje já estão. A minha caçula hoje tem 25, aí eu fico pensando assim: como que eu dei conta? Como? Mas eu consegui dar conta. E qual foi a maior assim, vitória que você olhou e falou assim: nossa, eu conquistei isso? Que legal, que orgulho de mim por ter conquistado isso. Ver as pessoas que eu formei, porque eu dei curso, hoje famosas e brilhando e conquistando. E eu ver aquela pessoa ali alcançando coisas incríveis, porque eu coloquei uma sementinha lá e as pessoas... Então, quando eles me ligam ou quando eles fazem alguma postagem que me marcam, aquilo me dá um gás, assim, eu fico muito feliz de ter podido contribuir para a vida de outras pessoas. Isso realmente, para mim, é o maior case de sucesso na minha vida. Que bacana. Isso é muito bom. E, Amiona, mulheres passam muitos desafios. Opa! E nós, como mulheres, a gente sabe disso, né? Mulheres, mães, avós, empresárias, empreendedoras. Se você fosse deixar um recado, assim, qual que é o recado que você deixa para as mulheres, mães, empresárias, com toda essa bagagem que você tem, de tudo que você construiu, de tudo que você passou, que a gente sabe que para construir, nada se constrói por acaso, Sim. Nada é sorte, a gente sabe que tudo muitas vezes passa com sofridos, chorando sozinha muitas vezes, como você falou ali, criação de filho, abrindo negócio, tendo que lidar com diversos percalços, né, no caminho. O que você tira disso tudo aí, olhando para trás? A palavra é resiliência, sabe? E entender que a gente vai cair. Mas quando a gente cair, a gente lembrar que nesse poço que jogaram a gente, tem uma mola lá no fundo, que essa mola é para impulsionar e você vir mais forte, dar um salto mais forte. Porque a minha vida foi assim e eu entendo que toda mulher, sem exceção, não existe uma exceção de uma mulher. Quando uma mulher ela decide que ela vai fazer e que ela quer fazer, ela vai fazer, Bruna. E isso vai acontecer. Então, o meu recado é que elas entendam que todo poço que elas acharem que elas caíram e que elas estiverem lá no fundo desse poço, elas imaginem que no fundo desse poço tem uma mola e que essa mola vai fazer elas darem um salto mais alto ainda. Muito bom. É incrível o poder do não. O poder do você não consegue. O poder do isso não é para você. São várias crenças que a gente carrega com a gente, com essa história de que não pode, né? Não. É uma loucura. E às vezes a gente ouve isso das pessoas e isso ali é grande virada de chave. Ah, eu não posso, não? Então, peraí. Verdade. Não vai dar certo, não? Então, peraí. E aí é que a gente toma coragem para fazer. Mas eu acho que a grande sagacidade da mulher é essa. Eu acho que é por isso que o homem tem tanto medo de uma mulher, não é? Porque uma mulher, quando ela decide, Bruna, não tem quem segure uma mulher que decide. Uma mulher que é decidida a resolver, qual que seja o que for. Não tem como, não tem quem segure uma mulher. Isso é verdade. Não tem. Quando ela decide, quando ela sai dessa zona de vitimização, isso é importante. De procrastinação, quando
quando ela olha no espelho e fala, bom, essa sou eu e eu vou fazer, não tem quem a segure. Ela vai dar um jeito, ela vai conseguir. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho. Amiona, muito bom te receber. Deixa o coração quentinho, bate-papo gostoso, leve. A gente aprendeu um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua história. E aí a gente vê o quanto você é incrível. Obrigada. E o porquê você está onde você está. E o porquê que você consegue trazer essa leveza aonde você passa, alegria, leveza, de quem já construiu muita coisa, de quem já aprendeu muita coisa. É verdade. Né? Muito obrigada pela sua presença. Volte mais vezes. Volto, sim. Já deixo aqui o convite, tá? E quer falar mais alguma coisinha? Não, mais um recadinho? Não, só te agradecer. Quer convidar o pessoal para alguma... Não, assim, não tenho nenhum evento. Convidar para o teu evento, que vai ser meu interessante, para o teu Talk, que vai ser muito legal. Eu não vou perder. Eu vou fazer de tudo para estar lá. Vou estar lá. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E você que está em casa com essa história inspiradora, entenda uma coisa. Você pode chegar onde você quiser. Mas a Miona falou uma coisa aqui muito importante. A gente tem que vencer o vitimismo. Você não é vítima das circunstâncias, nem da vida e nem de ninguém. Então, seja protagonista e construtora da sua história. Levanta da onde você está e vai realizar os seus sonhos. O sonho ele não é só para ficar no pensamento, né? É para a gente construir, para a gente realizar. E quando a gente realiza e conquista, muita gente ganha junto com a gente. Ainda mais a mulher. Ganha os filhos, ganha os pais, ganha toda uma família, ganha toda uma comunidade. Então, seja você a construtora da sua história, da sua vitória. Muito obrigada pela sua presença aqui também e quero fazer o convite do T-Talk. No dia 10 de abril, eu vou estar fazendo um evento na Alterdata que vai começar sexta-feira, dia 10 de abril. Vai começar às 5 horas da tarde e vai até ali umas 8h30. Se você quer fazer networking, aprender com quem está fazendo acontecer, não perca a oportunidade de estar lá com mulheres e homens também incríveis que estão construindo suas histórias. Obrigada.